O som dos passos ecoa no piso frio de mármore. Centenas de vozes se misturam em cânticos solenes, o incenso sobe em colunas de fumaça, e o brilho das luzes reflete nas paredes adornadas. Aos olhos humanos, é um cenário de devoção. Mas aos olhos de Deus, pode ser apenas silêncio espiritual. Eis o grande engano que atravessa séculos e se infiltra nas igrejas modernas. Acreditar que a presença física no templo é suficiente para garantir a vida eterna. George Whitefield, pregando nos campos abertos da Inglaterra e das colônias americanas, levantava a voz contra essa falsa segurança. Ele sabia, como Jesus ensinou, que nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7. 21. Palavras fortes, inconvenientes, mas necessárias. O templo em si não tem poder para salvar. As paredes não redimem. O púlpito não perdoa. A participação em rituais, a entrega de dízimos. Um homem pode ir à igreja todo domingo, pode até ser fiel em suas ofertas, e ainda assim estar a caminho do inferno, se nunca nasceu de novo. Pense nisso. Quantos bancos de igrejas estão ocupados por almas que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo? Quantos se contentam com uma fé herdada, cultural, de aparência, sem jamais terem se prostrado quebrantados diante da cruz? Quantos conhecem as palavras da Bíblia, mas não conhecem o autor? A palavra de Deus não nos chama a uma formalidade religiosa, mas a uma rendição total. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:06. Não há outro acesso. Não há atalho através de estruturas, tradições ou cargos eclesiásticos. A salvação é obra exclusiva de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo em um coração arrependido. Hoje, mais do que nunca, precisamos confrontar esse mito devastador. Porque não é a arquitetura do templo que determina nossa eternidade, mas o fato de termos ou não sido regenerados pelo poder do Evangelho. O cenário pode ser inspirador, o culto pode ser emocionante. Mas se a cruz não tiver transformado seu coração, você continua distante de Deus. E a pergunta é direta: sua presença no templo é fruto de uma vida transformada, ou apenas um hábito confortável? Você quer que eu continue para a próxima sessão? Vivemos numa era em que a aparência de espiritualidade se tornou mais valorizada do que a realidade da transformação espiritual. As igrejas, em muitos lugares, estão cheias. Os cultos são bem frequentados, os programas são atraentes, a música é envolvente e as estruturas impressionam. Mas quando a palavra de Deus penetra fundo, revelando a verdade do coração, fica evidente que nem todos que ali se encontram nasceram de novo. Esse é o grande problema do cristianismo moderno. A substituição da experiência real com Cristo por uma religião cultural, herdada, moldada por tradições e conveniências sociais. George Whitefield, no século XVIII, já enfrentava um cenário parecido. Embora o contexto fosse diferente, a essência do problema era a mesma. Multidões participavam de cerimônias religiosas, mas não experimentavam a regeneração. A mensagem que ele transmitia confrontava diretamente a complacência espiritual de sua época, assim como deve confrontar a nossa hoje. O que vemos agora, nas primeiras décadas do século XXI, é um aumento significativo de frequentadores de igreja que não são discípulos verdadeiros de Cristo. Pessoas que conhecem a liturgia, sabem recitar versículos e até ocupam cargos e funções ministeriais, mas não demonstram frutos dignos de arrependimento. Essa desconexão entre prática religiosa e vida transformada é um sintoma claro de que o conceito bíblico de novo nascimento foi diluído, mas cria uma falsa sensação de segurança espiritual. A pessoa acredita que, por estar inserida num ambiente cristão, por participar regularmente de atividades da igreja e por contribuir financeiramente, já está no caminho certo para o céu. Essa é a mentira mais perigosa, porque oferece conforto enquanto a alma caminha para a condenação. Os próprios apóstolos advertiram sobre esse engano. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3:5 sobre aqueles que têm forma de piedade, mas negam o seu poder.
Essa é uma descrição precisa de muitos na igreja contemporânea, exteriormente piedosos, mas interiormente vazios da presença de Cristo. O perigo é que essa forma de piedade pode durar uma vida inteira sem que a pessoa perceba a sua real condição até o momento do juízo. Se compararmos com o tempo de Wittefield, veremos que ele se recusava a medir o sucesso de um ministério pelo número de ouvintes ou pela influência social. Para ele, a única medida verdadeira era se as almas estavam sendo despertadas para a necessidade de nascer de novo. Ele pregava ao ar livre, não para desafiar a autoridade da igreja, mas para alcançar aqueles que jamais ouviriam a verdade dentro das paredes de um templo. Essa abordagem radical causou polêmica, mas também gerou um dos maiores avivamentos da história. Hoje, no entanto, muitos líderes evitam confrontar o pecado. Temem que a pregação clara sobre arrependimento e santidade afaste pessoas. Como resultado, cria-se um ambiente confortável para o pecado florescer, onde ninguém é desafiado a abandonar suas velhas práticas. Assim, o cristianismo se transforma numa cultura de pertencimento social, em vez de ser uma fé viva que confronta e transforma a vida. Outro fator agravante é a influência das redes sociais e da mídia na formação da identidade cristã. Não poucos cristãos moldam sua fé com base em frases de efeito, vídeos curtos e mensagens motivacionais, em vez de mergulhar na palavra de Deus. Essa fé superficial não resiste à pressão das tentações ou às provas da vida. Quando a adversidade chega, a fragilidade dessa base se revela e muitos se afastam, confirmando que nunca tiveram uma raiz verdadeira no Evangelho. Wittefield, em seus sermões, frequentemente alertava contra a ilusão de uma fé nominal. Ele dizia: muitos podem falar sobre Cristo, mas poucos conhecem a Cristo. Essa advertência permanece relevante, pois não é suficiente conhecer a história de Jesus ou concordar intelectualmente com sua mensagem. É preciso nascer de novo, uma obra sobrenatural que só o Espírito Santo pode realizar. Infelizmente, o ensino sobre o novo nascimento foi reduzido, em alguns círculos, a uma fórmula rápida. Repetir uma oração, levantar a mão no culto, assinar um cartão de decisão. Embora esses gestos possam ser sinceros, por si só não constituem regeneração. O novo nascimento é uma transformação radical e contínua, que afeta pensamentos, desejos e comportamentos. Eis o quadro atual: igrejas cheias, mas corações vazios, atividades abundantes, mas pouco fruto espiritual, conhecimento bíblico, mas pouca obediência, nomes no rol de membros, mas não no livro da vida. Essa é a crise que precisa ser exposta com urgência. O problema não é a existência do templo ou a reunião dos santos, a Bíblia valoriza e ordena isso. O problema é quando a confiança se desloca de Cristo para o templo, dos méritos de Jesus para as obras humanas, da graça de Deus para o esforço próprio. Quando isso acontece, o templo deixa de ser um lugar que aponta para Cristo e se torna um ídolo que ocupa o lugar dele. Essa é a realidade que a igreja contemporânea precisa encarar. Sem a experiência genuína do novo nascimento, todos os rituais, programas e ministérios são apenas fachadas espirituais. E no dia em que estivermos diante do trono de Deus, não será nossa frequência ao templo que contará, mas se fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. O ponto de partida para compreender a gravidade do grande engano, a ideia de que o templo em si pode salvar, é retornar ao diálogo registrado em João 3 entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, um homem profundamente religioso, conhecedor da lei e das tradições. Ele representava exatamente o tipo de pessoa que, aos olhos humanos, já estava segura diante de Deus. No entanto, Jesus não lhe elogiou a religiosidade, nem disse que ele estava no caminho certo. Em vez disso, proferiu uma declaração que ressoa como um trovão através dos séculos: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa afirmação é radical porque destrói toda a confiança baseada em méritos humanos. Não importa o histórico religioso, a posição social ou o compromisso com rituais. Sem o novo nascimento, não há salvação. A palavra usada no original grego para nascer de novo, anten,
carrega o sentido de nascer do alto, indicando uma obra divina, não um esforço humano. Isso significa que a regeneração é um ato sobrenatural realizado pelo Espírito Santo, operando mudança no coração humano. Nicodemos, como muitos hoje, ficou confuso. Perguntou como poderia um homem entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer outra vez. Jesus esclareceu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Ou seja, a vida física não garante vida espiritual. É necessário um nascimento espiritual, uma criação nova. Paulo reafirma isso em 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. George Whitefield construiu seu ministério sobre essa verdade central. Ele pregou incessantemente sobre a necessidade do novo nascimento, afirmando que era a doutrina mais negligenciada e, no entanto, a mais essencial do Evangelho. Whitefield advertia que é impossível que qualquer um veja o reino de Deus sem essa mudança sobrenatural, nem a moralidade, nem a forma de piedade, nem mesmo a ortodoxia doutrinária podem substituí-la. A Bíblia está repleta de passagens que confirmam essa realidade. Em Tito 3:5, lemos: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, Paulo deixa claro que a salvação é obra exclusiva de Deus. E a regeneração é o meio pelo qual ele nos concede nova vida. Whitefield frequentemente recorria a exemplos bíblicos para ilustrar a diferença entre religiosidade e regeneração. Ele falava sobre o jovem rico, Marcos 10:17-22, que guardava os mandamentos desde a juventude, mas cujo coração estava preso às riquezas. Apesar de sua moralidade exemplar, faltava-lhe o essencial: um coração rendido a Cristo. O apóstolo Pedro também enfatiza a fonte dessa nova vida, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Vive que permanece para sempre, 1 Pedro 1:23. Aqui, a palavra de Deus é apresentada como um instrumento pelo qual o Espírito Santo gera vida nova. Isso explica por que Whitefield pregava com tamanha intensidade e clareza. Ele sabia que o poder de regenerar está na proclamação fiel da Escritura. A fundamentação bíblica do novo nascimento também desmonta a falsa ideia de que o templo físico é indispensável para a salvação. No Antigo Testamento, o templo era o lugar da presença de Deus e do sacrifício pelos pecados. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, o véu do templo foi rasgado, Mateus 27:51. Simbolizando o acesso direto a Deus sem a mediação de um edifício ou de um sistema cerimonial. Paulo escreve em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A presença de Deus agora habita no crente regenerado, não em paredes de pedra. Whitefield aproveitava esse ponto para confrontar diretamente aqueles que confiavam em sua associação com uma igreja local como garantia de salvação. Ele dizia: você pode ter sido batizado, confirmado, até mesmo ordenado, mas se você não nasceu de novo, está tão distante do reino quanto o mais vil dos pecadores. Essas palavras, embora duras, eram fundamentadas na verdade bíblica de que apenas a regeneração concede vida eterna. Outro aspecto crucial é entender que o novo nascimento não é uma reforma superficial de comportamento, mas uma transformação radical da natureza. Em Ezequiel 36:26-27, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Deus substitui a natureza pecaminosa por uma nova natureza inclinada à obediência. Whitefield via a ausência dessa transformação como o sinal mais claro de que alguém não havia nascido de novo. Ele não se deixava enganar por palavras ou aparências, procurava frutos. Isso ecoa o ensino de Jesus em Mateus 7:16, pelos seus frutos os conhecereis. Um cristão regenerado manifesta amor, santidade, humildade e obediência, não como meios para ser salvo, mas como evidências de que já foi salvo. Ao examinar o ensino bíblico, percebemos que o novo nascimento é uma obra simultaneamente instantânea e progressiva. Instantânea,
Porque ocorre no momento em que o Espírito Santo vivifica o coração morto para Deus. Progressiva. Porque essa nova vida se desenvolve ao longo do tempo, resultando em santificação contínua. É por isso que a regeneração não pode ser reduzida a um momento emocional ou a uma decisão isolada. Ela se prova ao longo da vida. Finalmente, devemos ressaltar que a regeneração é inseparável da fé em Cristo. Efésios 2:8-9 declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé verdadeira nasce no coração regenerado, e essa fé se apega unicamente à obra redentora de Cristo. Wittefield, fiel a essa doutrina, rejeitava qualquer mensagem que adicionasse méritos humanos à salvação. Assim, a fundamentação bíblica e o testemunho de Wittefield convergem para a mesma conclusão: o templo. A tradição e a religiosidade exterior são incapazes de salvar. Somente o novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, garante entrada no reino de Deus. Essa verdade não é opcional. Não é uma doutrina secundária, é o próprio coração do Evangelho. Para compreender plenamente como o novo nascimento se manifesta, é necessário observar os sinais claros e distintos de uma vida transformada pelo Espírito Santo. George Wittefield, com sua clareza característica, dizia que a graça verdadeira é visível e palpável. Ela muda o homem por completo, de dentro para fora. Isso significa que não se trata de uma mera adesão intelectual ao cristianismo, mas de uma transformação total de natureza, vontade e afeições. Nesta sessão, exploraremos 3 blocos principais: o engano do cristianismo sem cruz, o caminho estreito e o preço do discipulado, a cruz como centro da fé. 1. O engano do cristianismo sem cruz. Um dos maiores perigos da igreja contemporânea é a proliferação de um cristianismo que mantém os símbolos e a linguagem da fé, mas remove a essência da cruz. Trata-se de um evangelho que promete conforto, prosperidade e aceitação social, mas não exige arrependimento, renúncia ou santidade. Jesus, no entanto, deixou claro em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não há salvação sem cruz. A cruz não é um acessório espiritual que podemos escolher usar em ocasiões especiais. Ela é o caminho inevitável para todo aquele que deseja seguir a Cristo. Wittefield não poupava palavras contra o que hoje chamaríamos de evangelho de conveniência. Ele afirmava: vocês podem encher igrejas pregando sobre bênçãos terrenas, mas só encherão o céu pregando a necessidade de morrer para si mesmos. Para ele, um cristianismo que não confronta o pecado e não chama o pecador à rendição total é uma fraude espiritual. A tragédia do cristianismo sem cruz é que ele cria discípulos superficiais, que seguem Jesus enquanto ele parece útil para seus interesses, mas o abandonam quando surge a perseguição ou o sacrifício. Esses seguidores condicionais são como as sementes que caíram entre pedregais na parábola do semeador. Mateus 13:20-21 recebem a palavra com alegria, mas, não tendo raiz, desistem diante das dificuldades. 2. O caminho estreito e o preço do discipulado. A salvação é gratuita, mas o discipulado tem um preço. Jesus nunca escondeu essa realidade. Em Lucas 14:33, ele declarou: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é uma exigência radical, que confronta nosso apego a bens, status, relacionamentos e até a nossa própria vida. O caminho estreito, descrito em Mateus 7:13-14, é uma metáfora poderosa para a jornada cristã. Não se trata apenas de um caminho com poucas pessoas. É um caminho que, por sua própria natureza, exclui tudo que não pode passar pela porta estreita. Orgulho, amor ao mundo, pecados acariciados, nada disso entra no reino. Wittefield ilustrava essa verdade lembrando que, em suas viagens evangelísticas, muitos vinham ouvir suas pregações movidos pela curiosidade ou pela emoção do momento. Mas somente aqueles que experimentavam a obra profunda do Espírito permaneciam firmes, mesmo quando suas famílias, empregos ou comunidades os rejeitavam.
Ele via nisso a prova de que a fé genuína não é destruída pela oposição, mas fortalecida por ela. O discipulado verdadeiro também exige perseverança. Hebreus 12. 1 e 2 nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa corrida não é uma caminhada ocasional. É um compromisso vitalício de obedecer a Cristo, mesmo quando o custo é alto. 3. A cruz como centro da fé. No coração da vida cristã está a cruz de Cristo, não como um mero símbolo, mas como a realidade central que molda nossa identidade e nosso propósito. Paulo escreve em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração não é poética, mas literal em termos espirituais. O cristão regenerado morreu para o pecado e vive agora para a justiça. A cruz confronta nosso orgulho, porque nos lembra que não podíamos nos salvar. Ela confronta nosso egoísmo, porque nos chama a viver para Deus e para o próximo. Ela confronta nossa complacência, porque nos envia a proclamar a mesma mensagem que o mundo rejeitou quando crucificou o próprio Filho de Deus. Wittefield via a centralidade da cruz como a linha divisória entre a fé verdadeira e a fé falsa. Ele dizia: pregue Cristo crucificado, e você despertará ódio e amor. Pregue um Cristo sem cruz, e você agradará a todos, menos a Deus. Essa afirmação continua tão verdadeira hoje quanto em seu tempo. A cruz também define a ética do cristão. Se fomos comprados por alto preço, 1 Coríntios 6:20. Nossa vida não nos pertence mais. Isso significa que nossas escolhas, relacionamentos, finanças e prioridades devem refletir a realidade de que fomos crucificados para o mundo. Até aqui, exploramos o primeiro conjunto de blocos temáticos desta sessão, estabelecendo as bases para entender o contraste entre a fé genuína e a fé superficial, e como a cruz é o ponto central dessa diferença. Se você quiser, na continuação desta sessão, vamos avançar para os sinais práticos do novo nascimento, confrontando exemplos históricos e atuais, e mostrando como Wittefield discernia a autenticidade da fé pelas marcas visíveis na vida do cristão. Se o novo nascimento é uma obra invisível do Espírito Santo, seus efeitos, no entanto, são claramente visíveis. Jesus afirmou em Mateus 7:17-18, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A transformação interior inevitavelmente se manifesta em mudanças exteriores. George Wittefield, observando o povo que o ouvia, identificava certos sinais que, segundo ele, eram inconfundíveis em alguém que havia passado da morte para a vida. Não se tratava de perfeição instantânea, mas de evidências consistentes de que o Espírito Santo estava operando. Entre esses sinais, podemos destacar: amor pela palavra de Deus. O regenerado não lê as Escrituras apenas por obrigação ou costume, mas por fome e sede espirituais. O salmista expressa esse sentimento em Salmos 1:9-97, ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação o dia todo. Wittefield considerava a negligência da Bíblia um sintoma preocupante de que o coração não havia sido realmente renovado. Ódio ao pecado e busca pela santidade, a nova natureza não tolera o pecado como antes. Há uma sensibilidade de consciência e uma tristeza genuína quando se peca contra Deus. Isso é o que Paulo descreve como tristeza segundo Deus, em 2 Coríntios 7:10, que conduz ao arrependimento. Amor sacrificial pelo próximo, João escreve: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, 1 João 3:14. O regenerado demonstra cuidado genuíno por outros, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Perseverança na fé, não se deixa abalar por perseguições, provações ou tentações. A fé verdadeira persiste, porque sua raiz está em Cristo, não em circunstâncias favoráveis. 5. Exemplos históricos e contemporâneos. Wittefield pregava ao ar livre para multidões que muitas vezes incluíam mineiros, marinheiros, trabalhadores rurais e até criminosos. Ele relatava como via lágrimas escorrendo pelos rostos sujos de carvão dos mineiros,
quando o Espírito Santo os convencia do pecado. Muitos desses homens voltavam para suas casas transformados, abandonando práticas desonestas, reconciliando-se com famílias e tornando-se testemunhas vivas do poder do Evangelho. No contexto moderno, vemos exemplos semelhantes quando alguém abandona vícios enraizados, relacionamentos pecaminosos ou ambições egoístas como resultado direto de um encontro com Cristo. Sinais falsos podem imitar superficialmente esses frutos. É possível demonstrar entusiasmo inicial, emocionar-se em cultos, participar de ministérios, e ainda assim nunca ter experimentado o novo nascimento. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7, 22, 23, falando de pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres em seu nome. Mas ouviram: nunca vos conheci. 6. Discernindo o verdadeiro do falso. Discernir entre a fé verdadeira e a falsa exige medir todas as coisas pela palavra de Deus. Vitterfield enfatizava que o critério não é o quanto alguém parece piedoso em público, mas o quanto Cristo é honrado na vida privada. Ele dizia: a pergunta não é: você fala de Cristo? Mas: você vive para Cristo? O cristão regenerado é marcado por obediência sincera. Jesus declarou em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se trata de obediência perfeita, mas de um desejo constante de agradar a Deus, acompanhado de arrependimento rápido quando se falha. Outra evidência importante é a humildade. O novo nascimento destrói o orgulho espiritual, pois reconhece que tudo o que somos e temos vem da graça de Deus. Vitterfield apontava que aqueles que se vangloriam de suas obras, ministérios ou experiências espirituais provavelmente ainda não compreenderam a profundidade da graça. 7. O impacto social do novo nascimento. Um cristão regenerado não é apenas transformado individualmente, ele se torna um agente de transformação no meio em que vive. Durante o Grande Avivamento, as comunidades onde Vitterfield pregava experimentavam mudanças palpáveis, a criminalidade diminuía, o cuidado com os pobres aumentava, famílias eram restauradas. Isso porque a fé genuína não pode ser contida, ela se manifesta em ações que influenciam a sociedade. Hoje, embora o contexto seja diferente, o princípio permanece: onde há regeneração, há luz. Em um mundo marcado por corrupção, violência e desespero, os regenerados se destacam por sua integridade, compaixão e esperança. 8. A urgência da autenticação pessoal. Diante dessas verdades, surge uma pergunta inevitável: eu nasci de novo? Não se trata de uma questão que pode ser respondida com base em tradição familiar, posição eclesiástica ou participação em atividades religiosas. É uma questão de vida ou morte eternas. Vitterfield, ao concluir muitos de seus sermões, insistia que cada ouvinte examinasse a si mesmo à luz das Escrituras. Ele ecoava 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos e se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Essa autoavaliação é vital, pois ninguém será salvo por engano. Concluindo esta sessão, vemos que o novo nascimento é mais do que um conceito teológico, é uma realidade que transforma todas as dimensões da vida. Ele rompe com o cristianismo nominal, rejeita o evangelho sem cruz, abraça o caminho estreito e coloca a cruz no centro da fé. O chamado é claro: não se contente com uma religião de aparência. Busque a regeneração que só o Espírito Santo pode realizar, evidenciada por amor a Deus, ódio ao pecado, serviço ao próximo e perseverança até o fim. Ignorar a necessidade do novo nascimento não é apenas um erro doutrinário, é um risco eterno. A Bíblia é clara ao ensinar que a vida cristã verdadeira começa com a regeneração, sem ela, todo o resto é fachada. Jesus não tratou o assunto como algo opcional. Em João 3:3, sua declaração a Nicodemos é absoluta: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verbo não pode indica impossibilidade total, não mera dificuldade. A consequência mais grave de não nascer de novo é a separação eterna de Deus. Muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, acreditam que estão seguras por cumprirem ritos, por possuírem conhecimento bíblico ou por participarem de ministérios.
Contudo, no dia do juízo, ouvirão as palavras mais aterradoras registradas nas Escrituras: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Essas palavras não serão ditas a ateus militantes ou a perseguidores declarados da fé, mas a pessoas que professavam o nome de Cristo e, no entanto, viviam sem transformação interior. George Whitefield pregava com lágrimas nos olhos sobre essa realidade. Ele sabia que multidões poderiam se enganar, imaginando que estavam no caminho certo. Sua advertência era simples, porém penetrante. Você pode ir para o inferno tão rápido por meio da igreja quanto por meio da taverna, se nunca nascer de novo. Isso desconstrói a falsa segurança de muitos que confiam na proximidade com ambientes religiosos como garantia de salvação. Outro efeito devastador da ausência de regeneração é a incapacidade de produzir fruto espiritual. Jesus usou a imagem da figueira estéril, Lucas 13, 6-9, para ilustrar a condição de quem permanece infrutífero. Uma vida sem novo nascimento pode até produzir frutos aos olhos humanos, obras sociais, liderança carismática, participação ativa, mas, espiritualmente, permanece estéril, pois carece da seiva da vida que vem do Espírito Santo. Há também a consequência de uma vida cristã superficial e vulnerável. Sem o novo nascimento, a fé é apenas uma opinião religiosa, facilmente abalada por tribulações, tentações ou pressões culturais. Jesus explicou isso na parábola do semeador, referindo-se à semente que caiu entre pedregais. Estes são os que, ouvindo a palavra, com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Marcos 4:16-17. Sem raiz, não há perseverança. Essa fragilidade não afeta apenas o indivíduo, mas também enfraquece o testemunho da igreja. Congregações cheias de membros não regenerados se tornam mais parecidas com clubes sociais do que com comunidades do reino. Isso leva ao comprometimento com padrões mundanos, à tolerância com o pecado e à diluição da mensagem do Evangelho. Whitefield via esse processo em seu tempo e alertava que uma igreja sem conversões genuínas acabaria perdendo seu poder espiritual e sua relevância eterna. Outro aspecto sério é que viver sem regeneração é viver na escravidão do pecado, mesmo que se mantenha uma aparência de moralidade. Jesus disse em João 8:34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A mudança de hábitos externos pode enganar os outros e até a si mesmo, mas sem a obra regeneradora, o coração continua inclinado ao mal. Mais cedo ou mais tarde, essa natureza não transformada se manifesta, revelando que as mudanças externas eram temporárias e superficiais. A ausência do novo nascimento também rouba a verdadeira paz e alegria que vem de Deus. O homem não regenerado pode experimentar satisfação passageira em atividades religiosas ou em vitórias morais, mas não conhece a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Isso porque essa paz é fruto da reconciliação com Deus. Algo que só acontece quando a velha natureza é crucificada e substituída pela nova vida em Cristo. E há ainda a consequência final e irrevogável, o juízo eterno. Apocalipse 20:15 declara: E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa não é uma metáfora suave, é a realidade que aguarda todos aqueles que, apesar de seu envolvimento religioso, nunca nasceram de novo. É por isso que Jesus falou tanto sobre o inferno para aqueles que se consideravam religiosos. Ele sabia que o maior perigo era confiar na própria justiça. O contraste com a vida regenerada é radical. Quem nasce de novo não apenas evita a condenação, mas é inserido numa nova realidade de comunhão com Deus. Recebe o Espírito Santo como selo e garantia da salvação. Efésios 1:13-14. Experimenta a vitória progressiva sobre o pecado, e vive com a esperança certa da glória futura. A diferença entre esses dois estados, regenerado e não regenerado, é tão grande quanto a diferença entre vida e morte, luz e trevas, céu e inferno. Essa é a advertência que não pode ser silenciada. Whitefield não temia ofender para salvar. Ele pregava com urgência, consciente de que cada sermão poderia ser o último para algum ouvinte. Vocês podem nunca mais ouvir a minha voz, dizia ele. Por isso,
Imploro que examinem o coração à luz da palavra de Deus e não descansem até saberem que nasceram de novo. Em nossos dias, essa mesma urgência precisa ser recuperada. Não podemos supor que todos em nossas igrejas estão no caminho da salvação. É necessário pregar, ensinar e advertir com clareza, chamando cada pessoa à autoavaliação séria. A eternidade está em jogo. E não há erro mais trágico do que se enganar nesse assunto. Assim, a consequência de não nascer de novo não se limita a uma vida espiritualmente vazia, ela se estende à perda da própria alma. Jesus perguntou em Marcos 8:36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta é óbvia, não há ganho algum que compense a perda eterna. Diante da clareza das Escrituras e da seriedade das advertências, não resta espaço para indiferença. O chamado ao novo nascimento não é uma sugestão piedosa, é um mandamento do próprio Senhor Jesus. Quando ele disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, João 3:7, não estava oferecendo uma opção espiritual para os mais devotos. Estava estabelecendo a condição indispensável para entrar no reino de Deus. Esse convite, porém, não é apenas para reflexão, é para ação imediata. O novo nascimento não acontece por inércia ou mera associação com a Igreja. É resultado de um encontro pessoal com Cristo, mediado pela obra regeneradora do Espírito Santo. E esse encontro começa com um passo de humildade, reconhecer que, por mais religiosa ou moral que uma pessoa seja, ela continua espiritualmente morta sem a vida de Cristo. O apóstolo Paulo descreve essa realidade de forma contundente em Efésios 2:1-5, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse é o cerne do Evangelho. Deus intervém na nossa morte espiritual para nos dar vida nova, não por causa de nossas obras, mas por sua graça soberana. George Whitefield pregava esse chamado com fervor e urgência. Ele sabia que cada ouvinte precisava se posicionar. Vocês não podem permanecer neutros, dizia. Ou vocês nasceram de novo e estão no caminho para a vida eterna. Ou permanecem mortos em seus pecados e a caminho da destruição. Para ele, não havia meio-termo aceitável. Responder a esse convite significa, em primeiro lugar, arrepender-se sinceramente. Arrependimento não é apenas sentir remorso ou vergonha, mas uma mudança radical de mente e direção. É abandonar o pecado e voltar-se para Deus com fé viva. Jesus iniciou seu ministério com a proclamação: arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1:15. Arrependimento e fé são inseparáveis, um não existe sem o outro. O segundo passo é render-se completamente ao senhorio de Cristo. Não se trata de adicionar Jesus a uma vida já planejada, mas de entregar o controle total a Ele. Lucas 9:23 é claro. Seguir a Cristo exige negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente. Essa entrega envolve abrir mão de direitos, preferências e ambições pessoais para viver em obediência à vontade de Deus. Em terceiro lugar, é necessário confiar plenamente na obra consumada de Cristo na cruz. Muitos tentam equilibrar a balança com boas obras, penitências ou esforços pessoais. Mas Isaías 64:6 declara que todas as nossas justiças são como trapo imundo diante de Deus. A salvação não é uma parceria entre a obra de Cristo e os méritos humanos, ela é exclusivamente o resultado da graça de Deus recebida pela fé, Efésios 2:8-9. Esse convite à resposta não é apenas individual, mas também comunitário. Igrejas que compreendem a necessidade do novo nascimento se tornam comunidades vibrantes de discipulado, onde novos convertidos são nutridos, instruídos e enviados. Whitefield entendia isso e, após suas pregações, sempre incentivava os nascidos de novo a se envolverem com outros crentes para crescerem na fé. Tal resposta exige urgência porque o amanhã não está garantido. Tiago 4:14 nos lembra que a vida é como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Quantos adiam o arrependimento e a fé, pensando ter tempo? Apenas para serem surpreendidos pela morte ou pelo endurecimento do coração?
Hebreus 3:15 adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Responder ao chamado de Cristo também significa estar disposto a enfrentar oposição. O novo nascimento nos coloca em rota de colisão com o mundo e com a carne. Jesus advertiu seus discípulos em João 15:19: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Seguir a Cristo custará amizades, oportunidades e até a reputação, mas a recompensa é infinitamente maior, a comunhão eterna com Deus. Esse convite é também um convite à esperança. Não importa quão profunda seja a sua culpa ou quão longa seja a lista de pecados, o sangue de Cristo é suficiente para purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A regeneração não é uma reforma moral limitada, é uma nova criação, onde as coisas velhas passam e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, a resposta que Deus espera hoje não é um mero assentimento intelectual, mas uma rendição do coração. É reconhecer: sou pecador, não posso me salvar, mas creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. E me entrego totalmente a Ele. Essa é a oração sincera que o Espírito Santo usa para operar o milagre do novo nascimento. E a decisão deve ser tomada agora. Whitefield advertia: vocês podem sair deste lugar e nunca mais ouvir o Evangelho. Não adiem o que o céu lhes ordena hoje. Essa urgência não é manipulação emocional, mas reconhecimento da realidade espiritual e da brevidade da vida. Hoje, Cristo estende sua mão, não como um conselheiro distante, mas como o Salvador vivo que convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A pergunta é: você vai responder? Chegamos ao fim desta mensagem, mas a verdade que ecoa através de cada versículo, cada advertência e cada apelo permanece inalterada: o templo não pode salvar. Nem a frequência assídua, nem a participação em rituais, nem a adesão a tradições tem poder para mudar o destino eterno de uma alma. Somente o novo nascimento, operado pelo Espírito Santo mediante a fé em Jesus Cristo, pode nos transferir das trevas para a luz, da morte para a vida. George Whitefield pregou isso incansavelmente. Para ele, todo o sermão era uma oportunidade de apontar as pessoas para a cruz, para a necessidade de morrer para si mesmas e viver para Deus. E a pergunta que ele fazia ecoa para nós hoje: você nasceu de novo? Não importa quão longa seja a sua história na igreja, quão respeitável seja a sua reputação ou quão impressionante seja o seu conhecimento bíblico, sem a regeneração, tudo isso é insuficiente. A mensagem que ouvimos não é para ser arquivada como mais uma reflexão espiritual. É um chamado à ação. O Espírito Santo hoje confronta cada coração, revelando onde há religiosidade sem vida, onde há ritos sem arrependimento, onde há conhecimento sem transformação. Essa confrontação não é para condenar, mas para conduzir ao arrependimento que leva à vida. Não adie. Não espere um momento mais conveniente. A palavra de Deus diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Hoje é a oportunidade para se voltar a Cristo de todo o coração, confessar os pecados, abandonar a confiança em si mesmo e receber, pela fé, a vida nova que Ele oferece. Se você já nasceu de novo, este é também um chamado para viver de acordo com essa nova vida. Não se conforme com um cristianismo morno ou superficial. Permita que a chama da regeneração aqueça sua devoção, motive sua obediência e inspire seu testemunho. O mundo precisa ver cristãos que não apenas falam sobre a cruz, mas que a carregam diariamente com alegria e fidelidade. E se, ao ouvir tudo isso, você percebe que sua fé é apenas uma fachada, não endureça o coração. Clame a Deus por misericórdia. Peça ao Espírito Santo que lhe conceda um coração novo. Confie na obra consumada de Cristo, que morreu e ressuscitou para tornar possível a reconciliação com Deus. O chamado final é claro e urgente. Examine-se à luz das Escrituras. Arrependa-se onde houver pecado. Entregue-se totalmente a Cristo. Viva como quem foi feito novo pela graça.
Se esta mensagem falou com você, não a guarde para si. Compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que desafiam e edificam. Deixe seu comentário sobre como Deus falou ao seu coração hoje. Ative o sininho para não perder o próximo conteúdo que pode transformar vidas. O templo não te salva. A tradição não te salva. A religião não te salva. Somente Cristo salva. E Ele está chamando hoje. Que Deus o abençoe e lhe conceda a alegria incomparável de viver como uma nova criatura.